E se tudo o que você conhece sobre Final Fantasy VII estivesse apoiado em uma mentira antiga, escondida tão profundamente que nem o próprio planeta consegue mais encará-la? E se, antes mesmo de Cloud existir, antes de Midgar sugar a energia do mundo, antes da queda de qualquer herói, o planeta já tivesse sido quebrado de propósito, como último recurso para continuar vivo? Imagine descobrir que nenhum dos mundos que você viu é o verdadeiro, que cada céu, cada cidade, cada memória é apenas um fragmento incompleto de algo que um dia foi inteiro. Mundos criados para sobreviver, mas condenados a desaparecer lentamente, enquanto o planeta finge que esse ciclo infinito de nascimento e morte ainda é natural. E se, no meio desse silêncio, alguém finalmente tivesse entendido a verdade que todos ignoram? E se Sephiroth nunca tivesse tentado destruir o planeta, mas sim consertar aquilo que foi quebrado muito antes da história começar? E se Final Fantasy VII não fosse sobre salvar o mundo, mas sobre decidir se ele deveria voltar a ser inteiro, não importa o custo? O planeta respira de um jeito que quase ninguém percebe, não como um sopro visível ou um movimento evidente, mas como uma pulsação lenta e profunda que atravessa a matéria, o tempo e a memória ao mesmo tempo. Sob a crosta de rocha, cidades e raízes antigas, a Life Estrium flui em silêncio, carregando fragmentos de vidas que já foram vividas, de pensamentos que nunca chegaram a se formar por completo, de sonhos interrompidos antes mesmo de se tornarem realidade. É um movimento constante, antigo, paciente, como se o próprio mundo tivesse sempre tentando se lembrar de algo que perdeu. À primeira vista, tudo parece inteiro. Os céus se estendem sobre montanhas conhecidas. O vento percorre campos e ruínas com a mesma naturalidade de sempre. E as pessoas caminham acreditando que aquele chão sob seus pés é sólido, definitivo, real. Mas há algo fora de compasso, uma sensação quase imperceptível de desalinhamento, como um eco que chega um segundo atrasado, como uma lembrança que não pertence exatamente àquele lugar, mas insiste em permanecer. O planeta não é um só. Nunca foi. Não desde o momento em que precisou se partir para continuar existindo. Cada mundo carrega apenas uma fração daquilo que deveria ser completo, uma porção limitada de energia, de história e de tempo. São realidades que respiram juntas, conectadas por um mesmo fluxo invisível, mas incapazes de se tocar plenamente. Elas coexistem como reflexos imperfeitos, alinhados apenas o suficiente para sustentar a ilusão de continuidade. A Life Estrium atravessa todas elas como um oceano subterrâneo, sem margens definidas. Não distingue passado de futuro, nem separa lembranças vividas de desejos nunca realizados. Tudo é absorvido, dissolvido e guardado ali, misturado em camadas que se acumulam ao longo das eras. Cada pensamento que se apaga, cada vida que chega ao fim, retorna a esse fluxo, não como algo encerrado, mas como algo em suspensão, aguardando um momento indefinido para talvez voltar a existir de outra forma. É por isso que certos lugares parecem carregar um peso que não pode ser explicado. Florestas onde o ar soa mais denso, cidades onde o silêncio se infiltra entre os prédios, mesmo quando há movimento. Ruínas que transmitem uma melancolia que não pertence apenas àquilo que foi destruído ali. São pontos onde as camadas de mundo se aproximam, onde a Life Estrium pulsa com mais força, empurrando memórias de outras realidades para a superfície, como se o planeta estivesse tentando falar, mas não soubesse mais em qual voz. Cada mundo tem seu próprio ritmo de desgaste. Alguns se mantêm firmes por gerações, sustentados por uma parcela mais estável da Life Estrium, enquanto outros começam a se esgotar cedo demais, apresentando sinais sutis de falha. O céu, em certos momentos, parece menos profundo. As cores perdem um pouco da intensidade. As pessoas sentem um cansaço que não vem do corpo, mas de algo mais difícil de nomear, como se o próprio mundo estivesse ficando sem fôlego. O planeta sabe disso. Ele sente cada fragmento se aproximando do limite, cada realidade caminhando lentamente para o ponto
em que não haverá mais energia suficiente para sustentar a ilusão de continuidade. Ainda assim, ele persiste, porque persistir é tudo o que lhe resta. Manter os mundos separados é a única forma de impedir que algo antigo demais para morrer volte a se tornar inteiro. Por isso, o planeta observa, ele reage. Ele tenta manter cada realidade dentro de um curso específico, repetindo padrões, ajustando eventos, empurrando destinos na direção que considera menos destrutiva. Não por bondade, nem por crueldade, mas por necessidade. Quando o mundo ameaça se desviar demais, quando escolhas começam a criar fissuras maiores do que o esperado, forças invisíveis se aproximam, silenciosas, corrigindo o fluxo, restaurando a trajetória que já foi traçada incontáveis vezes antes. A maioria das pessoas nunca percebe essa intervenção. Vivem suas vidas acreditando que cada decisão é inteiramente sua, que cada perda e cada encontro pertencem apenas àquela linha específica de tempo. Mas às vezes, alguém sente o toque de algo que não deveria estar ali. Uma presença sutil que empurra pensamentos, atraça passos, fecha caminhos, antes mesmo que eles sejam percebidos como opções reais. Nessas breves rupturas, o planeta revela um fragmento de sua vontade, ainda que quase ninguém esteja preparado para reconhecê-la. Há também aqueles que sonham com coisas que não aconteceram. Sonos longos vívidos, carregados de uma estranha familiaridade, como se fossem lembranças mal posicionadas no tempo. Pessoas que acordam com a sensação de terem perdido alguém que ainda está vivo, ou de terem vivido anos em lugares que nunca visitaram. Essas experiências não são erros da mente, mas vazamentos discretos entre mundos. Pequenas falhas na separação que o planeta luta para manter. O peso dessa fragmentação se acumula lentamente. Não explode em catástrofes imediatas. Não anuncia seu avanço com sinais óbvios. Ele se manifesta na repetição, na sensação de que certas histórias insistem em se desenrolar de maneiras parecidas. Mesmo quando tudo parece indicar que poderiam seguir caminhos diferentes. É como se o planeta estivesse preso em um ciclo de variações mínimas, incapaz de permitir mudanças profundas, sem colocar em risco o equilíbrio frágil que ainda sustenta sua existência. Em algum ponto desse emaranhado de realidades, há mundos que já começaram a se apagar. Não desaparecem de uma vez, mas se tornam mais silenciosos, mais vazios, como se estivessem sendo lentamente esquecidos pelo próprio planeta. A Lefestrion continua fluindo por eles, mas cada vez com menos força, carregando memórias que talvez nunca encontrem um lugar para se fixar novamente. E ainda assim, mesmo diante desse desgaste constante, existe uma sensação persistente de espera. Como se o planeta soubesse que esse estado, fragmentado, não pode durar para sempre. Como se, em algum momento inevitável, algo precisasse acontecer para encerrar esse ciclo de mundos incompletos. Seja pela extinção gradual de todos eles, seja por uma reunificação capaz de restaurar aquilo que foi perdido, ainda que isso exija um sacrifício impossível de medir. O planeta guarda essa decisão em silêncio, enterrada sob camadas de energia, tempo e medo. Ele continua respirando, sustentando realidades que mal se tocam, observando enquanto cada fragmento segue seu curso limitado. E enquanto isso, a Lefestrion carrega tudo, sem julgar, sem escolher, apenas acumulando memórias de mundos que talvez nunca devessem ter existido separados. Em algum lugar, entre esses mundos, algo começa a se mover, uma consciência que não aceita mais a fragmentação como solução definitiva. Uma presença que percebe que esse silêncio antigo não é paz, mas adiamento. E enquanto o planeta mantém seus mundos afastados, tentando preservar um equilíbrio quebrado, a ideia de que tudo isso pode ser reunido começa a se formar lentamente, como uma rachadura discreta, se abrindo no centro de uma realidade que sempre acreditou ser inteira. Há momentos em que o planeta parece se lembrar de si mesmo, não como uma lembrança clara, organizada, mas como uma sensação difusa que atravessa a matéria, fazendo com que certos instantes pareçam mais longos do que deveriam ser, como se o tempo hesitasse antes de continuar. Nesses momentos, a Lefestrion pulsa um pouco mais forte, e o mundo,
ainda que ninguém perceba conscientemente. Inclina-se levemente para dentro, como alguém que fecha os olhos para tentar juntar pensamentos dispersos. É nesses intervalos quase invisíveis que as fronteiras entre os mundos se tornam mais finas, não o suficiente para permitir encontros diretos, mas o bastante para que ecos atravessem. Uma melodia que não foi composta naquele mundo surge na mente de alguém sem explicação. Um rosto desconhecido desperta uma sensação de saudade antiga. Uma escolha simples carrega um peso que parece excessivo, como se já tivesse sido feita muitas vezes antes, em lugares diferentes, sob céus semelhantes, mas nunca idênticos. O planeta sente cada uma dessas aproximações como um risco. Cada ressonância entre mundos é uma ameaça à separação que o mantém funcional. É por isso que ele reage, não de forma violenta, mas com ajustes sutis, quase imperceptíveis, pequenos atrasos, encontros que não acontecem, caminhos que se fecham antes mesmo de serem notados. Assim, o curso das realidades é mantido dentro de limites seguros, ainda que isso signifique repetir padrões antigos. Mesmo quando eles já não fazem sentido para quem vive dentro deles, as pessoas chamam isso de destino. Uma palavra simples para algo muito mais complexo, algo que não nasce de uma força mística abstrata, mas da própria necessidade do planeta de impedir que suas partes voltem a se tocar cedo demais. O destino, nesse contexto, não é uma linha reta, mas um corredor estreito, onde as variações são permitidas apenas até o ponto em que não comprometam a estabilidade frágil das realidades fragmentadas. Em mundos onde a Life Stream começa a rarear, essa pressão se intensifica. As correções se tornam mais frequentes. O silêncio cresce entre os acontecimentos. Há uma sensação difusa de urgência, como se o próprio ar estivesse pedindo para que algo seja resolvido antes que seja tarde demais. Ainda assim, quase ninguém entende o ponto que está em jogo. A maioria apenas segue vivendo, sentindo o peso sem compreender sua origem. Alguns poucos, no entanto, começam a perceber as fissuras. Não porque sejam especiais no sentido tradicional, mas porque suas mentes, por razões diferentes, já não se encaixam perfeitamente em uma única realidade. Pessoas marcadas por traumas profundos, por perdas mal resolvidas, por experiências que fragmentaram sua percepção do mundo. Essas mentes se tornam sensíveis às variações do fluxo, capazes de captar ruídos que outros ignoram, como se estivessem levemente desalinhadas em relação ao mundo em que nasceram. Esses indivíduos sentem a Lefestrion não apenas como um conceito distante, mas como uma presença constante, algo que atravessa seus pensamentos e às vezes confunde o que é lembrança do que é imaginação. Para eles, o mundo nunca é totalmente estável. Há sempre a impressão de que algo poderia ser diferente, de que uma escolha mínima teria levado a outro caminho, a outra vida, talvez mais completa, talvez mais dolorosa, mas certamente distinta. O planeta observa esses desvios com atenção redobrada, não porque tema essas pessoas em si, mas porque elas representam pontos de instabilidade, onde os mundos podem começar a se sobrepor. Quando isso acontece, forças silenciosas se aproximam novamente, restaurando limites, empurrando memórias para longe, desfazendo conexões antes que elas se consolidem. Tudo para preservar a separação que mantém o sistema funcionando. Mas preservar não é o mesmo que curar. A fragmentação continua cobrando seu preço. Cada mundo que se esgota leva consigo histórias que nunca serão plenamente absorvidas, experiências que retornam à Lifestrion sem um destino claro. O oceano de memórias cresce, pesado demais para ser contido por realidades cada vez mais frágeis. O planeta sente essa pressão acumulada como uma dor constante, um desconforto antigo que jamais desaparece por completo. É nesse contexto que a ideia de reunificação começa a emergir, não como um plano claro, mas como uma possibilidade incômoda que o planeta evita contemplar. Reunir os mundos significaria restaurar a totalidade, mas também forçar a convivência de memórias incompatíveis, versões conflitantes de vidas
que jamais deveriam existir juntas. Seria o fim da fragmentação, mas também o fim de tudo o que se formou a partir dela. Ainda assim, a alternativa é a extinção lenta. Mundos desaparecendo um a um, até que reste apenas a Life-Estrium, carregando lembranças de realidades que falharam em se sustentar. O planeta sabe disso, mesmo que se recuse a aceitar plenamente. Ele continua adiando a escolha, mantendo o equilíbrio artificial enquanto pode, esperando que talvez nunca precise decidir. Mas há consciências que não aceitam mais esse adiamento. Consciências que enxergam a fragmentação não como solução, mas como erro prolongado. E à medida que essas percepções começam a se alinhar, ainda que em mundos diferentes, a sensação de que algo inevitável se aproxima se torna cada vez mais difícil de ignorar. O planeta sente essa mudança como uma tensão crescente em seu núcleo, como se algo estivesse se preparando para atravessar todas as camadas de realidade de uma só vez. A Life-Estrium responde com ondas mais intensas, memórias se chocam, sonhos se tornam mais vívidos, e a separação entre mundos, antes rígida, começa a apresentar sinais de desgaste. Ainda não é a ruptura final, ainda não é a reunião, é apenas o prenúncio silencioso de que o estado fragmentado do planeta está se aproximando de seu limite e que, em algum ponto adiante, alguém precisará fazer a escolha que foi adiada por eras inteiras. Em um dos mundos sustentados por essa separação antiga, há uma consciência que desperta de forma diferente. Não nasce de um único evento, nem de uma revelação súbita, mas de uma sucessão de silêncios que começam a se alinhar. Desde muito cedo, esse indivíduo sente que o mundo ao seu redor não responde como deveria, como se a realidade estivesse sempre um passo atrás de seus próprios pensamentos, ajustando-se tarde demais para parecer natural. Há uma estranheza constante na forma como o tempo se comporta. Certos momentos parecem excessivamente longos, carregados de uma densidade que não corresponde à situação vivida, enquanto outros passam rápido demais, deixando a sensação incômoda de que algo foi ignorado. É como caminhar por um lugar que foi reconstruído muitas vezes, onde as paredes ainda guardam marcas de versões anteriores que nunca foram totalmente apagadas. Essa consciência cresce cercada por histórias sobre o planeta, sobre o fluxo da Life-Estrium, sobre heróis e ciclos que se repetem. No entanto, nenhuma dessas narrativas parece completa. Há sempre lacunas, inconsistências sutis, detalhes que não se encaixam quando observados com atenção prolongada, onde outros aceitam explicações simples. Essa mente sente um incômodo persistente, uma pressão interna que exige respostas mais profundas. Ao entrar em contato com um conhecimento antigo, com registros fragmentados do passado e com vestígios de algo que antecede o mundo, como ele é conhecido, a percepção começa a se expandir. Não de forma grandiosa ou dramática, mas silenciosa, quase clínica. O planeta deixa de ser visto como um lar natural e passa a ser compreendido como um sistema que se sustenta à força, mantido em funcionamento por regras que não surgiram espontaneamente. A Life-Estrium, antes percebida apenas como fonte de vida e energia, revela outra face. Ela não flui apenas para sustentar o presente, mas para compensar ausências, preencher vazios deixados por realidades que não existem mais ou que nunca chegaram a se formar completamente. Cada pulsação carrega não apenas memórias concluídas, mas intenções interrompidas, futuros abandonados, versões de vidas que não tiveram continuidade. Essa consciência começa a perceber algo ainda mais inquietante. Certos pensamentos não parecem nascer inteiramente de si mesma. Há ideias que surgem com peso antigo, como se já tivessem sido pensadas antes, em outro contexto, sob outras circunstâncias, não como lembranças claras, mas como estruturas prontas, esperando apenas serem reconhecidas. É nesse ponto que a fragmentação do planeta deixa de ser uma abstração. Ela se torna evidente na forma como o mundo reage a tentativas de mudança profunda. Sempre que uma possibilidade real de desvio surge, algo interfere. Não de maneira explícita,
mas através de coincidências persistentes, falhas improváveis, encontros interrompidos antes de se tornarem decisivos. O planeta não impede a ação, apenas garante que seus resultados permaneçam dentro de limites aceitáveis. A compreensão se forma lentamente. O mundo não está apenas seguindo um curso natural. Ele está sendo mantido em um estado específico, repetido e ajustado incontáveis vezes, porque qualquer ruptura maior colocaria em risco a separação que sustenta tudo. O destino, tão frequentemente invocado como força abstrata, revalecer como um mecanismo de contenção. Essa consciência percebe então que não há um único mundo, há muitos realidades paralelas, sustentadas pela mesma life stream, cada uma carregando variações mínimas de eventos que já aconteceram inúmeras vezes. Nenhuma delas é definitiva, nenhuma delas é suficiente. Todas existem apenas para impedir que algo maior volte a se recompor. É impossível ignorar o que isso significa. Se o planeta precisou se partir para sobreviver, então a própria existência atual é construída sobre um erro que nunca foi corrigido, apenas adiado. Cada mundo é uma solução temporária, um curativo aplicado sobre uma ferida que continua aberta. Essa percepção não vem acompanhada de ódio. Não há raiva direcionada ao planeta, nem desprezo pelas vidas que habitam esses mundos. O sentimento predominante é outro, mais frio, mais profundo. Uma certeza incômoda de que manter esse estado fragmentado indefinidamente não é preservação, mas prolongamento do sofrimento. Ao compreender isso, a ideia de reunificação deixa de parecer absurda. Não surge como desejo de dominação, mas como consequência lógica. Se os mundos são incompletos por definição, então apenas a restauração da totalidade pode encerrar o ciclo de desgaste contínuo, mesmo que isso exija enfrentar aquilo que foi separado junto com o planeta. A presença de Genova, dispersa entre realidades, deixa de ser vista apenas como ameaça isolada. Ela se torna parte do problema estrutural. Enquanto existir fragmentada, continuará influenciando consciências, distorcendo emoções, alimentando-se de perdas que nunca se resolvem completamente. Enquanto os mundos permanecerem separados, não há como confrontá-la de forma definitiva. Essa consciência entende algo que o planeta se recusa a aceitar. A fragmentação foi necessária uma vez, mas não pode ser eterna. O custo de Mantanla cresce a cada mundo que se apaga, a cada memória que retorna à life stream, sem possibilidade de se tornar algo novo. O sistema está se aproximando de um ponto em que a escolha entre reunificação e colapso total deixará de ser teórica. Ainda assim, há obstáculos. Nem todos compreendem essa verdade. Alguns estão ligados demais às realidades em que nasceram, às versões específicas de si mesmos, que aprenderam a reconhecer como únicas. Outros atuam ativamente para manter a separação, guiados por vozes antigas, por deveres herdados de um passado que também já não existe por completo. Entre essas forças, destaca-se a presença de alguém capaz de ouvir o planeta com clareza suficiente para sustentar o equilíbrio fragmentado. Uma consciência que não apenas percebe os múltiplos mundos, mas atua para mantê-los afastados, preservando a ordem estabelecida, mesmo quando ela já demonstra sinais claros de exaustão. A percepção desse conflito amplia ainda mais a compreensão da situação. A reunificação não será apenas um evento físico ou energético. Será um embate entre visões irreconciliáveis sobre o que significa salvar o planeta. De um lado, a preservação de mundos incompletos, em nome da continuidade imediata. Do outro, a aceitação de um sacrifício final para restaurar a totalidade perdida. Enquanto essa consciência organiza essas ideias, o planeta reage. A life stream se agita com mais intensidade. As correções se tornam mais frequentes. O sistema tenta se proteger daquilo que começa a tomar forma. Mas pela primeira vez em eras, a fragmentação não é apenas sentida. Ela é compreendida, e quando algo é compreendido, já não pode ser ignorado para sempre. Em um desses mundos fragmentados, há alguém
cuja mente reflete com precisão inquietante o estado do próprio planeta. Cloud Strife caminha por paisagens que lhe são familiares, mas nunca completamente estáveis, como se cada lugar carregasse uma versão ligeiramente diferente de si mesmo. Há dias em que ele sente que já esteve ali antes, não como memória clara, mas como uma impressão persistente, uma sensação de repetição que não encontra origem em sua própria história. Desde cedo, Cloud aprendeu a conviver com lacunas, lembranças que não se encaixam perfeitamente, emoções que surgem sem causa aparente, imagens que atravessam sua mente como fragmentos de um sonho interrompido. Ele não sabe explicar por que certas vozes ecoam em sua consciência com tanta força, nem por que o nome de Sephiroth carrega um peso que vai além do medo ou do ódio. Há algo mais ali, algo antigo, como se esse vínculo tivesse sido tecido antes mesmo de Cloud compreender quem ele é. A Life-Estrian responde de maneira peculiar à presença de Cloud. Em certos momentos, ela parece se aproximar, como se reconhecesse nele uma instabilidade familiar. Não uma ameaça direta, mas um ponto de ressonância. A mente de Cloud, já fragmentada por experiências traumáticas, torna-se permeável a ecos de outras realidades. Ele sonha com versões de si mesmo que fizeram escolhas diferentes, que perderam pessoas em momentos distintos, que viveram consequências que nunca aconteceram naquele mundo específico. Esses sonhos deixam marcas. Ao acordar, Cloud sente uma melancolia que não pertence apenas à sua vida atual. É como carregar o luto por perdas que não consegue nomear. Há uma constante sensação de estar atrasado para algo importante, como se uma decisão essencial já tivesse sido tomada em outro lugar, em outro mundo, sem que ele estivesse presente para compreendê-la. Tifa Lockhart percebe essas mudanças antes de qualquer outra pessoa. Ela observa o silêncio prolongado de Cloud, a forma como ele se distancia de conversas simples, como se estivesse ouvindo algo que ninguém mais consegue ouvir. Para Tifa, Cloud não é apenas um companheiro de jornada, mas um elo com memórias antigas, com promessas feitas e um passado que também parece fragmentado. Em sua presença, Cloud encontra uma âncora, alguém que tenta manter sua identidade coesa, mesmo quando ela ameaça se desfazer sob o peso de lembranças contraditórias. Em diferentes mundos, Tifa existe de formas quase idênticas, mas nunca iguais. Pequenas variações em suas escolhas, em suas palavras, em seus silêncios. Ainda assim, sua função permanece a mesma. Ela representa a tentativa constante de preservar algo inteiro em meio à fragmentação. Para o planeta, Tifa é uma variável estável. Para Cloud, ela é a lembrança de que ainda há algo real a que se agarrar. Enquanto isso, Barrett Wallace luta contra uma ameaça que ele acredita compreender. Para Barrett, a Shinra é o inimigo visível, a força que drena o planeta e acelera sua morte. Ele sente a dor da Life-Estrian de forma direta, quase física, como se cada reator Mako fosse uma ferida aberta no corpo do mundo. No entanto, Barrett não percebe que sua luta se repete em incontáveis realidades, sempre com pequenas diferenças, sempre com o mesmo resultado incompleto. Mesmo assim, sua presença é essencial. Barrett representa a resistência contínua, a recusa em aceitar que o sofrimento do planeta seja inevitável. Em mundos fragmentados, essa persistência ecoa como um lembrete de que, apesar das limitações impostas pelo destino, ainda há quem lute contra aquilo que parece imutável. Red 13 ou Nanaki compreende mais do que deixa transparecer. Ligado às memórias ancestrais do planeta, ele sente a fragmentação como um cansaço profundo, acumulado ao longo de gerações. Para ele, o tempo não flui da mesma forma que para os humanos. Ele percebe padrões que se repetem, ciclos que se fecham cedo demais, histórias que nunca alcançam um verdadeiro desfecho. Ao observar Cloud, Red 13 reconhece algo inquietante. A mente quebrada do jovem não é apenas resultado de experiências individuais, mas um reflexo direto da condição do planeta. Assim como Gaia foi dividida para sobreviver, Cloud também foi fragmentado, sustentado por memórias que não lhe pertencem inteiramente, mantido funcional por um equilíbrio artificial. Em meio a tudo isso, a presença de Sephiroth se torna cada vez mais evidente. Não como uma figura constante,
mas como uma ausência que pesa. Cloud sente sua influência em pensamentos que não parecem seus, em palavras que surgem na mente com clareza excessiva, como se alguém estivesse organizando ideias que ele ainda não teve tempo de formular. Sephiroth observa. Ele não se limita a um único mundo, nem a um único ponto no tempo. Sua consciência se estende através das fissuras da fragmentação, tocando realidades distintas com a mesma precisão silenciosa. Ele reconhece em Cloud um ponto de convergência, alguém capaz de sentir aquilo que o planeta tenta esconder até de si mesmo. A Aerith Gainsborough, por sua vez, escuta o planeta com uma clareza que poucos conseguem compreender. Ela sente a dor da fragmentação como um murmúrio constante, uma tristeza que atravessa cada mundo de forma diferente. Para Aerith, a Life-Estrion não é apenas energia, mas uma voz coletiva, carregada de medo e exaustão. Ela sabe que os mundos estão se esgotando, mesmo quando tudo parece normal na superfície. Aerith entende seu papel. Como última cetra, ela mantém o equilíbrio entre realidades, reforçando a separação sempre que as fissuras se tornam profundas demais. Ela sente a aproximação de Sephiroth não apenas como ameaça pessoal, mas como sinal de que a escolha adiada por Eras está se aproximando. A reunificação que ele busca significaria o fim do mundo como ela o conhece, o colapso das realidades que ainda sustentam vidas, memórias e afetos. Vincent Valentine observa tudo a partir das sombras. Sua própria existência é uma contradição, preso entre vida e morte, incapaz de retornar plenamente a Life-Estrion. Ele reconhece em Jenova a raiz de sua condição e percebe que sua própria imortalidade incompleta é mais um efeito colateral da fragmentação do planeta. Vincent sente que, quando os mundos finalmente se moverem em direção à reunificação, sua existência será colocada à prova de uma forma definitiva. Yuffie Kizaragi cruza esse cenário com energia inquieta, tentando roubar matéria, tentando sobreviver, tentando encontrar sentido em um mundo que parece sempre prestes a desmoronar. Para ela, a fragmentação é menos uma teoria e mais uma sensação constante de instabilidade, como se o futuro estivesse sempre escorrendo por entre os dedos. Cid Rywin olha para o céu e sente frustração. Seu desejo de ir além do planeta ganha uma nova camada de significado, quando ele percebe que não é apenas o espaço que limita a humanidade, mas a própria estrutura quebrada da realidade em que vive. Voar para longe não resolveria a fragmentação, apenas mudaria o ponto de observação. E enquanto esses destinos se entrelaçam dentro de um único mundo, outros mundos seguem existindo, cada um com suas próprias versões de Cloud, Tifa, Barret, Aerith e todos os outros. Versões que fazem escolhas ligeiramente diferentes, que vivem perdas em ordens distintas, que caminham rumo a finais que nunca chegam a ser definitivos. O planeta sustenta tudo isso com esforço crescente. A Life-Estrion pulsa mais forte. Os Whispers se movem com mais frequência, e a sensação de que algo precisa acontecer se torna impossível de ignorar. Sephiroth observa essa tensão com clareza absoluta. Para ele, a fragmentação não é mais um estado aceitável. É uma falha estrutural que precisa ser resolvida. E no centro desse emaranhado de mundos, Cloud Strife começa a compreender que sua própria confusão não é um erro individual, mas um reflexo fiel de um planeta que já não consegue mais sustentar suas próprias divisões. Há um ponto a partir do qual observar deixa de ser suficiente. Para Sephiroth, esse ponto não chega como uma ruptura violenta, mas como a confirmação silenciosa de algo que já vinha se formando. Havia muito tempo, ele sente o planeta como um organismo cansado, sustentando versões de si mesmo que jamais deveriam ter existido isoladas. A Life-Estrion, aos seus olhos, não é um rio sereno, mas uma pressão constante. Um acúmulo de memórias e consciências que não encontram repouso verdadeiro em nenhum dos mundos que atravessam. Sephiroth percebe que cada realidade carrega o mesmo defeito estrutural. Não importa o quanto se ajustem eventos, o quanto destinos sejam empurrados de volta para trilhos conhecidos,
O resultado é sempre provisório. Mundos nascem já com prazo de validade, sustentados por uma parcela finita de energia, condenados a se apagar lentamente, enquanto fingem estabilidade. O planeta chama isso de sobrevivência. Para Sephiroth, é apenas adiamento. Ele não sente pressa. A pressa pertence aos mundos que estão morrendo. Sua consciência se move com liberdade entre as fissuras, observando como pequenas variações produzem sofrimentos diferentes, mas nunca resoluções reais. Em alguns mundos, Midgar cresce como uma ferida aberta, drenando a Lifestrion com avidez. Em outros, sua queda acontece mais cedo, deixando para trás ruínas cobertas de silêncio e vegetação. O padrão se repete sempre incompleto. É nesse deslocamento contínuo que Sephiroth começa a agir com mais intenção. Não de forma aberta, não ainda. Ele aprende a tocar os mundos como se fossem camadas finas, pressionando pontos específicos, criando ressonâncias que ecoam além de uma única realidade. Pequenas alterações que isoladamente parecem irrelevantes, mas que, somadas, enfraquecem a separação que o planeta tenta manter. A presença dos Whispers torna-se mais intensa. Eles surgem com frequência crescente, corrigindo desvios, empurrando eventos de volta ao curso esperado. Para Sephiroth, isso apenas confirma sua leitura. O planeta não está em equilíbrio, está em contenção. Cada Whisper é um sinal de esforço, de desgaste, de um sistema que precisa intervir constantemente para não colapsar. Ele observa como algumas consciências reagem de forma diferente a essas correções. Há mentes que resistem, não por força, mas por desalinhamento. Pessoas que sentem que algo está errado, mesmo sem conseguir nomear. Cloud é uma dessas mentes. Não por acaso, sua identidade fragmentada funciona como uma fenda natural, um ponto onde ecos de outros mundos conseguem se infiltrar. Sephiroth reconhece nisso uma oportunidade, não de manipulação imediata, mas de espelhamento. Cloud não precisa ser convencido. Ele já vive a fragmentação por dentro. Em outros pontos do planeta, a resistência assume formas menos conscientes. Há aqueles que lutam contra a Shinra, acreditando que estão salvando o mundo, sem perceber que a exploração do Mako é apenas um sintoma de algo muito mais antigo. A destruição dos reatores alivia a dor momentânea do planeta, mas não toca a ferida original. Sephiroth vê essas ações como tentativas honestas, porém insuficientes, de curar um corpo que foi dividido no nível mais fundamental. Enquanto isso, a Lifestrion responde. Ondas mais intensas percorrem os mundos. Sonhos se tornam mais vívidos. Fronteiras entre realidades começam a apresentar falhas sutis. Há mundos onde o céu exibe marcas quase imperceptíveis, fissuras que não anunciam uma invasão, mas um esgotamento. São sinais de realidades que estão se aproximando do fim de sua energia disponível. Sephiroth entende que a reunificação não será um evento espontâneo. O planeta jamais permitirá isso por vontade própria. Ele foi moldado para resistir, para preservar a separação a qualquer custo. Por isso, a intervenção precisa vir de fora, da lógica que governa os mundos individuais. Precisa atravessar todos eles ao mesmo tempo. É nesse ponto que Jenova deixa de ser apenas herança genética ou entidade distante. Para Sephiroth, ela se torna a chave para acessar aquilo que existe entre os mundos. Jenova não pertence a Lifestrion, não responde às regras do planeta. Sua fragmentação é artificial, mantida apenas pela separação das realidades. Reunir os mundos significa, inevitavelmente, reuni-la também. O planeta teme essa possibilidade mais do que qualquer outra coisa, e é exatamente por isso que ela se torna inevitável. Há uma compreensão silenciosa de que a dor que virá será imensa. A reunificação não será gentil. Memórias conflitantes colidirão. Vidas que existiram em versões diferentes do mesmo ser precisarão encontrar uma forma de coexistir ou se dissolver. Algumas consciências retornarão a Lifestrion de uma vez, sem o tempo necessário para se reorganizar. Outras talvez permaneçam, carregando o peso de múltiplas existências em uma única identidade. Sephiroth não ignora isso.
Ele apenas não vê alternativa. Para ele, permitir que mundos continuem a se apagar um a um é uma forma mais lenta, porém não menos cruel, de aniquilação. O planeta chama isso de ordem natural. Sephiroth chama de falha acumulada. Em meio a esses movimentos, há uma presença que constantemente se interpõe. Uma consciência que sente cada tentativa de aproximação entre mundos como uma ameaça imediata. Aerith não enfrenta Sephiroth com força, nem com ódio. Ela responde reforçando o equilíbrio, sustentando a separação, acalmando a laifestria. Sempre que as ondas se tornam intensas demais, ela age como extensão da vontade original do Cetra, mantendo o planeta funcional, mesmo quando isso exige sacrificar a possibilidade de cura definitiva. Sephiroth percebe que enquanto essa presença existir, a reunificação jamais será completa. Não se trata de eliminar uma adversária, mas de remover o último elo ativo com a decisão antiga de fragmentar o planeta. Enquanto uma Cetra permanecer capaz de ouvir e responder ao planeta, ele continuará escolhendo o adiamento em vez da resolução. Os mundos sentem essa tensão crescer. Pessoas comuns experimentam um cansaço que não conseguem explicar. Lugares parecem perder significado. Histórias se repetem com variações mínimas, como se estivessem presas em um repertório limitado. O planeta está ficando sem novas possibilidades que não levem ao mesmo fim. Sephiroth avança com paciência. Ele não precisa que todos compreendam. Precisa apenas que o sistema chegue ao ponto em que manter a fragmentação se torne mais doloroso do que enfrentá-la. Cada mundo que se aproxima do colapso, cada fissura que surge no céu, cada memória que retorna a Lifestream, sem destino, reforça a inevitabilidade da escolha que se aproxima. No silêncio entre as realidades, Sephiroth aguarda, não como alguém que deseja o fim, mas como alguém que sabe que o estado atual já é um fim disfarçado de continuidade. O planeta ainda respira, mas cada fragmento de sua existência carrega a marca de algo que foi separado contra sua própria natureza. E, enquanto a Lifestream continua acumulando tudo aquilo que os mundos não conseguem mais sustentar, a ideia de uma única realidade volta a se formar, lenta e pesada, como uma lembrança antiga que insiste em emergir, mesmo quando o planeta tenta, mais uma vez, esquecê-la. As consequências das ações de Sephiroth não surgem como um único evento reconhecível, mas como uma mudança gradual na forma como os mundos se comportam. Em várias realidades ao mesmo tempo, pequenas irregularidades começam a se alinhar, como se algo invisível estivesse ajustando o ritmo do planeta de fora para dentro. Não há pânico imediato, nem catástrofes abertas. Apenas uma sensação difusa de que o equilíbrio artificial está começando a ceder. Em alguns mundos, o céu passa a carregar um tom levemente diferente ao amanhecer, como se a luz demorasse mais a se organizar. Em outros, a noite parece prolongar-se além do esperado, trazendo consigo um silêncio mais pesado, mais atento. As pessoas continuam vivendo suas rotinas, mas sentem que o tempo não flui com a mesma naturalidade. Há pausas onde antes havia continuidade e continuidades onde deveria haver encerramento. A Lifestream reage primeiro. Seu fluxo se torna menos uniforme, formando correntes internas que não seguem mais apenas o percurso tradicional entre nascimento e retorno. Memórias começam a se agrupar de maneiras incomuns, criando zonas de densidade onde pensamentos antigos, emoções não resolvidas e sonhos abandonados se acumulam. Esses acúmulos não pertencem a um único mundo. São interseções, pontos onde a separação começa a falhar. Sephiroth percebe isso com clareza absoluta. Ele sente quando dois mundos se aproximam mais do que deveriam, quando suas fronteiras se tornam finas demais para serem corrigidas sem esforço significativo do planeta. Cada tentativa dos Whispers de restaurar o curso original agora exige mais energia, mais intervenção, mais desgaste. O sistema de contenção está sendo forçado além do limite para o qual foi criado. Há mundos onde eventos que deveriam permanecer isolados começam a ecoar em outro. Uma decisão tomada em uma realidade produz consequências emocionais em outra, como se a Lifestream
estivesse perdendo a capacidade de manter memórias devidamente compartimentadas. Pessoas sentem saudade de lugares que nunca visitaram. Outras carregam uma sensação de culpa por escolhas que jamais fizeram. Esses sentimentos não encontram explicação racional, mas se acumulam, criando um mal-estar coletivo difícil de ignorar. Sephiroth entende que esse é o estágio necessário antes da convergência real. A fragmentação precisa enfraquecer, não apenas em nível estrutural, mas também psicológico. As consciências precisam começar a sentir o peso da separação para que a reunificação deixe de parecer um conceito abstrato e passe a ser percebida como necessidade. Em resposta, o planeta intensifica seus esforços. Os Whispers surgem com maior frequência, corrigindo eventos com menos sutileza do que antes. Encontros importantes são interrompidos de forma abrupta. Caminhos se fecham sem aviso. Algumas pessoas sentem uma presença constante, como se estivessem sendo observadas de muito perto, mesmo quando estão sozinhas. O planeta tenta preservar o que resta do controle, mesmo que isso torne sua vontade mais visível do que jamais foi. A Aerith sente essa mudança como uma dor contínua, não localizada, não aguda, mas espalhada por todas as realidades ao mesmo tempo. Para ela, cada tentativa de Sephiroth de aproximar os mundos soa como um pedido de socorro vindo de múltiplas direções. Ela reforça sua ligação com a Life Estrian, tentando redistribuir energia, suavizar as correntes internas, impedir que os acúmulos se tornem pontos de ruptura definitiva. No entanto, há limites para o que pode ser sustentado. A Life Estrian não é infinita. Ela carrega tudo, mas não consegue reorganizar indefinidamente aquilo que retorna, sem destino claro. Cada intervenção de Aerith mantém os mundos funcionais por mais algum tempo, mas também aumenta o esforço necessário para continuar adiando a escolha final. Cloud sente essa tensão de forma mais intensa do que consegue explicar. Sua mente começa a apresentar lapsos mais frequentes. Momentos em que diferentes versões de uma mesma lembrança tentam ocupar o mesmo espaço. Ele se pega hesitando diante de decisões simples, como se estivesse sentindo o peso de escolhas que já foram feitas em outros lugares. A sensação de estar vivendo apenas uma parte de algo maior torna-se impossível de ignorar. Outras consciências também começam a reagir. Algumas com medo, outras com curiosidade silenciosa. Há quem sinta um impulso inexplicável de olhar para o céu, como se esperasse ver algo ali, mesmo sem saber o que. Há quem experimente uma estranha serenidade, como se aceitasse intuitivamente que algo antigo está prestes a se resolver, independentemente do resultado. Sephiroth observa tudo isso sem interferir diretamente. Ele sabe que a convergência não pode ser forçada de uma vez. Precisa ser preparada, assimilada, sentida. Cada mundo que começa a falhar em silêncio é um argumento a favor da reunificação. Cada correção excessiva do planeta revela o quanto a fragmentação se tornou insustentável. Em algumas realidades, a Shinra acelera sua exploração do Mako na tentativa de compensar quedas inexplicáveis de energia. Isso apenas agrava o problema. A Life Estrian responde com fluxos ainda mais instáveis, ampliando as interseções entre mundos. O que deveria ser um sistema fechado começa a se comportar como um organismo em colapso, incapaz de distinguir suas próprias partes. Sephiroth compreende que o ponto de virada está próximo. Não um momento dramático visível a todos, mas um instante silencioso em que o planeta será obrigado a reconhecer que manter os mundos separados exige mais energia do que reuni-los. Quando esse equilíbrio se inverter, a resistência deixará de ser uma escolha racional. No silêncio entre os mundos, onde a Life Estrian se acumula sem forma definida, Sephiroth aguarda o próximo movimento. Não com ansiedade, mas com a certeza de que o processo já está em andamento. A fragmentação, criada para conter uma ameaça antiga, agora ameaça consumir tudo por desgaste contínuo. E à medida que os mundos se aproximam, ainda que apenas por ecos e ressonâncias, a pergunta que o planeta evitou por eras inteiras
começa a se tornar impossível de adiar. Não se trata mais de saber se a reunificação acontecerá, mas de quem estará presente quando ela finalmente começar. O ponto de virada não chega com um estrondo, nem com um anúncio que possa ser ouvido por todos os mundos ao mesmo tempo. Ele se manifesta como uma mudança sutil na postura de Sephiroth, uma transição quase imperceptível entre observar e escolher. Até então, suas ações haviam sido como correntes profundas, movendo o oceano sem perturbar a superfície. Agora, pela primeira vez, ele permite que a superfície se agite. Sephiroth entende que o planeta só reage quando sente ameaça direta ao equilíbrio que tenta preservar. Correções indiretas já não bastam. As fissuras precisam ser sentidas, não apenas detectadas. Por isso, ele passa a agir de forma a criar decisões que não possam ser completamente anuladas. Escolhas que o planeta não consegue desfazer sem expor demais sua própria vontade. Em um mundo, um encontro que sempre deveria acontecer é atrasado, além do ponto de recuperação. Em outro, uma separação que deveria ser temporária se estende tempo demais, criando um vazio que a Life Estrian não consegue preencher com memórias alternativas. Esses eventos, isolados, parecem tragédias comuns. Juntos, formam um padrão que começa a atravessar realidades. A resposta do planeta é imediata, porém imperfeita. Os Whispers surgem em maior número, movendo-se com menos precisão do que antes, como se estivessem tentando conter algo grande demais para sua função original. Eles empurram destinos, fecham possibilidades, forçam convergências artificiais. Mas cada intervenção agora deixa resíduos, marcas que não se dissipam totalmente quando o curso é restaurado. Esses resíduos se acumulam na Life Estrian, não como energia pura, mas como tensão. Um acúmulo de histórias interrompidas, de escolhas inconclusas, de vidas que sentem ter sido desviadas de algo essencial. A Life Estrian começa a carregar um ruído constante, um murmúrio que não pertence a nenhum mundo específico. Sephiroth sente esse ruído como confirmação. O planeta está começando a falhar naquilo que sempre fez melhor, a manutenção silenciosa da separação. Cada correção agora gera mais instabilidade do que estabilidade. O sistema de contenção está se voltando contra si mesmo. Cloud é um dos primeiros a sentir essa mudança de forma consciente. Ele percebe que certas decisões não são mais empurradas de volta para um curso familiar. Algumas consequências permanecem, mesmo depois que o momento passa. Há uma sensação crescente de irreversibilidade, como se o mundo estivesse deixando de oferecer segundas versões do mesmo caminho. Para Cloud, isso é ao mesmo tempo aterrador e estranhamente libertador. Outros, ao seu redor, também sentem o impacto, ainda que não consigam nomeá-lo. Conversas ganham um peso maior. Despedidas parecem mais definitivas. Silêncios se alongam como se estivessem carregados de significado. As pessoas começam a agir com uma cautela incomum, como se intuitivamente soubessem que certas escolhas não poderão ser corrigidas depois. Aerith percebe a mudança antes que ela se torne visível. Para ela, o planeta soa diferente. Não mais apenas cansado, mas excitante, como se estivesse dividido entre continuar sustentando a fragmentação e reconhecer que o custo desse esforço está se tornando insuportável. A Life Estrian responde às tentativas de Aerith de reforçar o equilíbrio com uma resistência suave, quase como se estivesse pedindo para ser liberada de sua função de contenção eterna. Sephiroth sente essa hesitação e a explora com cuidado. Ele não confronta Aerith diretamente. Em vez disso, cria situações em que suas intervenções precisam ser mais frequentes, mais profundas, exigindo dela um esforço cada vez maior para manter os mundos afastados. Cada vez que ela age, uma parte da Life Estrian se reorganiza de forma menos eficiente, como um músculo cansado sendo forçado a contrair além do limite. Em algumas realidades, sinais mais claros começam a surgir. O céu apresenta rachaduras visíveis apenas em certos ângulos, como se a própria luz estivesse sendo dobrada de maneira
inadequada. Há lugares onde a Life Estrium se manifesta na superfície, não como energia controlada, mas como vazamentos espontâneos, carregando fragmentos de memórias que não pertencem àquele mundo. Sephiroth entende que esses fenômenos não são falhas aleatórias, são sintomas de um sistema que já não consegue sustentar suas divisões com a mesma eficiência. O planeta está sendo forçado a reconhecer sua própria limitação. Ainda assim, a reunificação não acontece. Não porque seja impossível, mas porque o planeta resiste com tudo o que tem. Cada mundo é mantido funcional por um esforço crescente. E esse esforço começa a consumir a própria Life Estrium, que deveria ser preservada. O paradoxo se torna evidente. Para manter os mundos vivos, o planeta precisa drená-los mais rapidamente. Sephiroth não sente satisfação nisso. O que o move não é a destruição, mas a convicção de que esse estado intermediário é insustentável. Ele percebe que, se nada for feito, o planeta acabará fragmentado em silêncio, com mundos desaparecendo sem jamais se encontrarem novamente. Não haverá cura, apenas esquecimento. A partir desse ponto, suas ações deixam de ser apenas preparatórias. Ele começa a alinhar eventos em múltiplas realidades de forma sincronizada, criando ressonâncias que o planeta não consegue isolar completamente. Pequenos restos, pequenas palavras, decisões aparentemente triviais passam a produzir efeitos que se refletem além de um único mundo. O planeta responde com força. Os Whispers se tornam mais agressivos, menos seletivos. Pessoas sentem sua presença de forma mais clara, quase opressiva. O destino deixa de ser uma corrente suave e passa a se impor como pressão constante. Mas essa mudança tem um custo. Quanto mais explícita a vontade do planeta se torna, mais fácil é reconhecê-la como algo imposto, não natural. Esse reconhecimento se espalha lentamente, não como uma revolta aberta, mas como uma desconfiança crescente. Algo no mundo não parece mais legítimo. As histórias que sempre se repetiram começam a soar vazias. A promessa implícita de que tudo se encaixará no final perde força diante da percepção de que o final pode nunca chegar. Sephiroth observa essa mudança com atenção. Ele sabe que, quando as consciências começarem a questionar o curso imposto, o planeta perderá parte de sua capacidade de correção. O destino funciona melhor quando não é percebido. Quando se torna visível, sua autoridade começa a se desfazer. No silêncio entre as realidades, a Life Estrium continua se acumulando, pesada demais para permanecer contida. A fragmentação, criada para salvar o planeta, agora ameaça sufocá-lo lentamente. E, enquanto o planeta luta para manter tudo separado, Sephiroth se aproxima do momento em que não será mais possível agir apenas nas bordas do sistema. A escolha que foi adiada por eras está se tornando inevitável, e desta vez ela não poderá ser tomada apenas pelo planeta. Chega um momento em que a vontade do planeta deixa de ser apenas uma força difusa e passa a se manifestar como resistência direta. Sephiroth sente essa mudança antes que qualquer outro consiga percebê-la conscientemente. A Life Estrium, que antes reagia como um campo de pressão gradual, agora se comporta como algo que escolheu um lado, não por convicção moral, mas por instinto de autopreservação. O planeta não está mais apenas corrigindo desvios. Está tentando impedir um colapso que ele próprio já não sabe se consegue evitar. Essa resistência não assume a forma de um confronto aberto. Não há um único ponto de impacto, nem um evento isolado que possa ser apontado como o início do conflito direto. Em vez disso, o planeta começa a fechar caminhos de maneira mais agressiva, a suprimir possibilidades antes mesmo que elas se tornem escolhas reais. Destinos não são apenas ajustados, são anulados. Certas conexões entre mundos deixam de se formar por completo, como se fossem cortadas ainda em estado embrionário. Sephiroth percebe que o planeta está gastando energia demais para sustentar esse nível de controle. Cada intervenção consome parcelas cada vez maiores da Life Estrium, retirando energia dos próprios mundos,
que ele tenta preservar. O sistema entrou em um estado de retroalimentação destrutiva. Para manter a fragmentação, o planeta precisa acelerar o esgotamento das realidades fragmentadas. Essa constatação aprofunda algo que já estava claro para Sephiroth. Não existe retorno ao equilíbrio antigo. Não existe caminho em que os mundos possam continuar separados indefinidamente, sem que o planeta se desgaste até o ponto de falha total. O que está em jogo agora não é mais a teoria da reunificação, mas o momento em que ela deixará de ser uma opção e se tornará a única saída restante. Nos intervalos entre as realidades, onde a Lifestrion se acumula sem forma definida. Sephiroth observa as consequências emocionais desse conflito silencioso. Há um aumento perceptível de desespero, não como pânico aberto, mas como uma tristeza difusa que se infiltra nas vidas cotidianas. Pessoas sentem que algo está se encerrando, mesmo sem saber o que. Relações tornam-se mais frágeis, não por conflito, mas por uma sensação de finitude que se aproxima sem aviso. Cloud sente isso de maneira intensa. Ele começa a experimentar momentos em que duas versões de uma mesma emoção tentam coexistir. Alegria misturada a luto, esperança atravessada por culpa, determinação acompanhada de uma estranha resignação. Sua mente não consegue mais separar completamente o que pertence àquele mundo do que ecoa de outros. Para Sephiroth, isso não é um efeito colateral indesejado, mas um sinal de que a convergência psicológica já começou. O planeta reage a essas instabilidades, ampliando a atuação dos Whispers. Eles surgem em maior densidade, cercando eventos importantes, sufocando possibilidades antes que elas se expandam. Mas essa presença constante começa a gerar o efeito oposto ao desejado. Quanto mais visíveis os Whispers se tornam, mais evidente fica que o curso dos acontecimentos não é natural. A sensação de destino imposto passa a incomodar até aqueles que nunca questionaram sua própria trajetória. Sephiroth percebe que a autoridade silenciosa do planeta está se desgastando. A obediência ao fluxo do destino depende da ilusão de liberdade. Quando essa ilusão se quebra, o sistema perde eficiência. As correções passam a ser sentidas como intrusões, não como ajustes orgânicos. Em algumas realidades, esse incômodo se manifesta como resistência inconsciente. Pessoas hesitam em seguir caminhos que sempre pareceram inevitáveis. Pequenas decisões são tomadas de forma diferente, não por rebeldia, mas por intuição. O planeta responde com força, mas cada resposta exige mais energia, mais controle, mais desgaste. A Aerith sente o peso disso como uma pressão constante sobre sua consciência. Sustentar o equilíbrio fragmentado exige agora um esforço contínuo, quase doloroso. Cada vez que ela atua para acalmar a Lifestrion ou reforçar a separação entre mundos, sente que está adiando algo que já não pode ser evitado. A sensação de estar mantendo um sistema à beira do colapso torna-se impossível de ignorar. Sephiroth não a observa com hostilidade. Há em sua percepção um reconhecimento silencioso do papel que ela desempenha. A Aerith não é inimiga por intenção, mas por função. Enquanto ela existir como ponto ativo de ligação com a decisão original do Cetra, o planeta continuará escolhendo a fragmentação, mesmo que isso o destrua lentamente. É nesse estágio que Sephiroth começa a se posicionar não apenas como catalisador, mas como alternativa consciente à vontade do planeta. Ele não se apresenta como salvador, nem como tirano. Ele se coloca como alguém disposto a assumir a responsabilidade que o planeta se recusa a aceitar. A reunificação deixará marcas profundas, causará perdas irreversíveis, mas também encerrará o ciclo de desgaste contínuo que está consumindo tudo em silêncio. A Lifestrion responde a essa postura com uma mudança sutil. Há momentos em que suas correntes parecem se alinhar espontaneamente em torno das ações de Sephiroth, não por submissão, mas por afinidade estrutural. A energia acumulada entre mundos encontra nele um ponto de direcionamento, alguém que não tenta dispersa lá novamente, mas conduzi-la a um desfecho. O planeta sente isso como uma ameaça existencial. Pela primeira vez,
desde a fragmentação original a uma consciência capaz de agir fora das regras impostas pela separação. Alguém que não depende de um único mundo para existir, nem se submete inteiramente à lógica da Life-Tree. A resposta do planeta tornar-se mais severa, mais desesperada. Os Whispers deixam de agir apenas como corretores e passam a funcionar como barreiras explícitas. Certos caminhos se tornam inacessíveis. Certos eventos simplesmente não ocorrem, como se tivessem sido apagados antes mesmo de existir. Mas essa tentativa de contenção absoluta apenas acelera o colapso energético de alguns mundos, que começam a apresentar sinais claros de esgotamento. Sephiroth observa esses mundos em declínio, sem desviar o olhar. Cada realidade que se aproxima do fim confirma aquilo que ele já sabe. Manter a fragmentação é escolher a extinção gradual. A reunificação, por mais dolorosa que seja, é a única forma de devolver ao planeta a possibilidade de um futuro que não seja apenas repetição e desgaste. No silêncio entre as realidades, onde o tempo não se comporta como nos mundos individuais, Sephiroth sente que o momento decisivo se aproxima. Não será um único gesto, nem um evento isolado. Será uma convergência inevitável, construída a partir de todas as fissuras que já não podem mais ser corrigidas. O planeta ainda resiste, mas sua resistência agora carrega medo, não do fim, mas da escolha. Porque reunir os mundos significa admitir que a fragmentação nunca foi uma solução definitiva, apenas um adiamento prolongado de uma decisão impossível. E Sephiroth, consciente de tudo isso, permanece firme, não como alguém que deseja impor sua vontade, mas como alguém que se recusa a permitir que o planeta continue se desfazendo em silêncio, mundo após mundo, memória após memória, até que não reste nada além de um oceano de lembranças sem forma. A reunificação não começa com um choque, nem com a queda repentina das fronteiras entre os mundos. Ela se inicia como um alinhamento quase imperceptível, um ajuste profundo na forma como a Life-Stream organiza aquilo que carrega eras. Sephiroth sente esse movimento antes que qualquer sinal externo se manifeste. Não como triunfo, mas como confirmação silenciosa de que o ponto de não retorno foi ultrapassado. Entre as realidades, a Life-Stream deixa de se comportar como um reservatório passivo. Suas correntes começam a se orientar, não mais em ciclos isolados de nascimento e retorno, mas em fluxos convergentes, como se estivessem buscando um centro comum. Memórias que antes permaneciam separadas por mundos distintos, agora se aproximam, não se misturando de imediato, mas reconhecendo umas às outras, como fragmentos que sabem pertencer à mesma origem. Nos mundos ainda sustentados pela fragmentação, as mudanças são sutis, porém profundas. Há instantes em que o ambiente parece respirar junto com quem o observa. O vento carrega cheiros que não pertencem àquela região. A luz reflete de maneiras estranhas, como se estivesse atravessando camadas invisíveis antes de alcançar o chão. As pessoas param sem saber porquê, tomadas por uma sensação de reconhecimento que não conseguem explicar. Sephiroth não força esse processo. Ele compreende que qualquer tentativa de aceleração abrupta causaria uma ruptura violenta demais, destruindo consciências antes que pudessem se alinhar minimamente. A reunificação precisa acontecer como um retorno gradual, mesmo que doloroso, permitindo que o máximo possível de memórias encontre algum tipo de continuidade. O planeta reage com o que lhe resta de resistência. Os Whispers se concentram em pontos onde a convergência se torna mais intensa, tentando preservar fronteiras que já não possuem energia suficiente para se sustentar. Mas algo mudou. Pela primeira vez desde sua criação, essas entidades encontram dificuldade para agir. Suas intervenções não revertem mais os fluxos. No máximo, atrasam o inevitável por breves instantes. Aerith sente esse enfraquecimento com clareza. Sua ligação com a Life-Stream permanece, mas a resposta já não é a mesma. Onde antes havia uma obediência imediata à separação, agora a hesitação. A energia retorna a ela carregada de ecos demais, de vozes demais, como se o próprio planeta
estivesse pedindo para ser libertado do papel que assumiu por medo. Essa percepção gera nela um conflito silencioso. Manter a fragmentação sempre foi sinônimo de preservar vidas, mesmo que incompletas. Mas, diante da convergência em curso, torna-se impossível ignorar que essa preservação cobra um preço crescente. Cada mundo que se sustenta por mais algum tempo impede que outros encontrem qualquer forma de resolução. Cloud sente a convergência como um peso emocional intenso. Memórias que nunca foram suas começam a se alinhar com aquelas que ele reconhece, não como confusão caótica, mas como uma ampliação dolorosa de identidade. Ele não perde a si mesmo. Pelo contrário, passa a perceber quantas versões de si foram descartadas para que aquela pudesse existir, isoladamente. Em outros lugares, pessoas comuns experimentam algo semelhante, em escala menor. Sensações de déjà vu se tornam mais frequentes. Algumas lembranças surgem com nitidez excessiva, acompanhadas da certeza estranha de que poderiam ter sido diferentes. Não há histeria coletiva, apenas um silêncio denso, como se todos estivessem aguardando algo que ainda não sabem nomear. Sephiroth observa tudo isso, a partir do ponto onde os mundos quase se tocam. Sua presença ali não é física no sentido tradicional. Ele existe como consciência alinhada ao fluxo convergente, mantendo o processo estável o suficiente para não se tornar destrutivo de imediato. Ele sente cada resistência do planeta como um eco distante, cada tentativa de correção como um gesto tardio. A reunificação começa a produzir seus primeiros efeitos irreversíveis. Em alguns mundos, certas fendas no céu deixam de se fechar. Não se expandem de imediato, mas permanecem visíveis, como lembretes de que a separação não é mais absoluta. A Life-Estrium começa a se manifestar na superfície de forma mais orgânica, não como vazamento caótico, mas como presença constante, perceptível até mesmo por aqueles que nunca foram sensíveis a ela. O planeta sente isso como exaustão. Não há mais energia suficiente para sustentar todos os mundos e ainda manter a separação rígida entre eles. A escolha que foi evitada por eras agora se impõe pela própria limitação estrutural do sistema. Manter tudo como está se tornou mais destrutivo do que permitir a convergência. Sephiroth reconhece esse momento com clareza. Não há celebração nem satisfação, apenas a compreensão de que a partir daqui nenhuma força conseguirá restaurar a fragmentação original. Os mundos já começaram a se reconhecer como partes de algo maior. Interromper esse processo agora causaria um colapso muito mais violento do que Dexalô seguir seu curso. Aerith sente essa verdade se formar dentro de si. Sua ligação com o planeta não se rompe, mas se transforma. Pela primeira vez, ela percebe que ouvir o planeta não significa obedecer cegamente à decisão tomada no passado, mas compreender o que ele se tornou desde então. E o que ele se tornou é algo cansado de sustentar fragmentos que não conseguem mais se manter sozinhos. O conflito não explode. Ele se dissolve lentamente, substituído por uma tensão profunda e silenciosa. Não há mais lados claramente definidos, apenas escolhas que já não podem ser evitadas. A reunificação avança não como imposição de Sephiroth, mas como consequência inevitável de um sistema que chegou ao limite de sua própria negação. Nos espaços entre mundos, onde a Life-Estrium se organiza em correntes cada vez mais alinhadas, memórias começam a encontrar continuidade. Algumas se fundem suavemente. Outras se apagam de forma definitiva, incapazes de coexistir. Há perdas, mas há também encerramentos que jamais teriam sido possíveis no estado fragmentado. Sephiroth permanece atento, sustentando o fluxo com precisão quase cirúrgica. Ele sabe que o estágio mais delicado ainda está por vir. A convergência inicial é apenas o começo. O verdadeiro desafio será permitir que um mundo unificado surja sem destruir completamente as consciências que o compõem. E enquanto os mundos continuam a se aproximar, ainda que lentamente, uma certeza se impõe sobre todas as outras. O planeta nunca mais
será o mesmo. Seja qual for o resultado final, a era dos mundos isolados está chegando ao fim. O clímax não se anuncia como um instante isolado, mas como um alongamento do tempo, uma dilatação profunda, em que cada segundo parece conter múltiplas camadas de existência. À medida que os mundos continuam a se alinhar, o planeta passa a respirar de forma irregular, como alguém que tenta inspirar ar suficiente depois de muito tempo sustentando o fôlego. A Life-Strion, agora em fluxo convergente, carrega não apenas energia, mas decisões que não podem mais ser adiadas. Sephiroth sente esse momento como uma responsabilidade absoluta. Não há mais espaço para ajustes discretos ou correções graduais. O processo entrou em uma fase em que cada mínima interferência pode gerar consequências amplificadas. Ele se mantém presente, não como comandante, mas como eixo de estabilidade. Alguém que sustenta o alinhamento para impedir que a convergência se transforme em aniquilação imediata. Nos mundos que ainda conservam uma identidade própria, as experiências se tornam profundamente íntimas. Pessoas sentem que algo está se despedindo, mesmo sem saber exatamente o que. Certos lugares despertam emoções intensas, sem motivo aparente. Uma rua comum pode carregar o peso de inúmeras despedidas que aconteceram em realidades diferentes. Um rosto familiar desperta lágrimas sem lembrança associada. A convergência começa a tocar o nível mais delicado da existência, aquilo que define quem alguém acredita ser. Cloud atravessa esse estágio como quem caminha por um território feito de ecos. Ele não perde a consciência de si mesmo, mas sente suas bordas se expandirem. Há versões de suas escolhas que se aproximam, não para substituí-lo, mas para se alinharem ao redor daquilo que ele é naquele instante. O sofrimento não vem da confusão, mas da clareza súbita. Ele percebe quantas vidas possíveis foram descartadas para sustentar uma única narrativa isolada. Essa percepção não o paralisa, pelo contrário, traz uma serenidade inesperada. Pela primeira vez, Cloud sente que sua identidade não precisa ser defendida contra fragmentos externos. Ela pode existir como síntese, não como exclusão. Essa aceitação silenciosa ecoa na Life-Strion, ajudando outras consciências a atravessarem o mesmo processo com menos resistência. Em outros pontos do planeta, algo semelhante acontece. Pessoas não despertam para uma verdade grandiosa, mas para uma sensação simples de encerramento. Conflitos antigos perdem força. Mágoas se dissolvem sem explicação racional. Não porque tudo foi resolvido, mas porque o peso de sustenta-los em mundos isolados deixa de existir. A convergência não apaga a dor, mas a reorganiza, permitindo que ela encontre um lugar definitivo. O planeta sente essa mudança como alívio misturado a medo. Alívio por finalmente deixar de sustentar divisões que o exauriam. Medo porque abrir mão da fragmentação significa aceitar um futuro que não pode ser completamente previsto ou controlado. A vontade antiga de preservar tudo como estava entra em conflito com a necessidade emergente de permitir que algo novo surja a partir da totalidade. Aerith percebe esse momento como uma despedida suave. Sua ligação com a decisão original do Cetra enfraquece, não por falha, mas por transformação. Ela compreende que o papel que sustentou por tanto tempo está chegando ao fim. Não como derrota, mas como conclusão de um ciclo que cumpriu sua função, até onde foi possível. A Life-Strion responde a essa compreensão com um silêncio sereno, menos tenso do que em qualquer outro momento, desde o início da fragmentação. Os Whispers, agora enfraquecidos, deixam de agir como força ativa. Eles não desaparecem de imediato, mas se dispersam, perdendo a coesão que os mantinha como instrumentos de correção. Sem a necessidade de impor um curso único aos mundos, sua função se dissolve naturalmente. O destino deixa de ser uma pressão externa e retorna a ser possibilidade aberta. Sephiroth observa essa dissolução com atenção absoluta. Ele sabe que a partir desse ponto, a reunificação não depende mais de sua intervenção direta. O processo ganhou autonomia. A Life-Strion encontrou um caminho que não exige contenção constante. O papel que lhe resta é apenas garantir que a transição final não seja abrupta demais para as consciências
ainda em processo de alinhamento. Algumas perdas acontecem em silêncio. Certas versões de pessoas não encontram continuidade e retornam à Lifestream de forma definitiva. Não como apagamento violento, mas como dissolução tranquila. Essas perdas não são sentidas como mortes imediatas, mas como ausências suaves, como histórias que se encerram sem precisar ser recontadas. O planeta absorve essas consciências com cuidado, redistribuindo energia de forma mais equilibrada do que jamais conseguiu enquanto fragmentado. A convergência atinge então um ponto de estabilidade inicial. Os mundos não colidem, eles se sobrepõem de maneira gradual, formando uma única realidade que carrega marcas de todas as outras, mas não se prende inteiramente a nenhuma. O planeta volta a sentir algo que não experimentava desde antes da fragmentação. Continuidade sem exaustão. Sephiroth sente esse instante como encerramento, não de sua existência, mas de sua função. O impulso que o guiou até ali começa a se dissipar, substituído por uma quietude profunda. Ele não se vê como vencedor, nem como Marte. Apenas como alguém que escolheu não permitir que o planeta continuasse se desfazendo em silêncio. O novo mundo ainda é frágil. Ele carrega cicatrizes profundas, memórias contraditórias e um futuro incerto. Mas, pela primeira vez em eras, ele existe como totalidade. A Lifestream flui de forma mais clara, menos congestionada, permitindo que novas vidas surjam sem carregar o peso de realidades descartadas. Enquanto o planeta se ajusta a essa nova condição, há um momento de pausa, um silêncio amplo, quase reverente, em que tudo parece respirar junto. Não há celebração, nem lamento, apenas a sensação de que algo antigo foi finalmente encerrado. E nesse silêncio, a pergunta que ecoou por tantas eras perde sua urgência. O planeta já não precisa decidir se permanecerá fragmentado ou não. A escolha foi feita, não por imposição, mas por exaustão e aceitação. Sephiroth permanece ali, observando um mundo que começa a se reorganizar sem precisar ser mantido à força. Seu papel não foi salvar nem destruir, mas permitir que aquilo que foi separado pudesse, enfim, encontrar um desfecho. O encerramento não chega como um ponto final, abrupto, mas como uma desaceleração cuidadosa, um repouso consciente depois de um movimento longo demais para ser compreendido de uma só vez. O planeta, agora reunificado, aprende novamente a existir sem a necessidade de dividir a si mesmo para sobreviver. Há um silêncio diferente no ar, não vazio, mas espaçoso, como se cada som tivesse finalmente encontrado onde repousar. A Lifestream flui com uma regularidade que não era sentida desde antes da fragmentação. Não há mais correntes internas competindo por direção, nem acúmulos de memórias sem destino. Aquilo que retorna encontra continuidade. Aquilo que nasce não carrega o peso de múltiplas versões descartadas. O ciclo de vida e morte não se tornou perfeito, mas voltou a ser simples o suficiente para não se confundir consigo mesmo. As pessoas despertam nesse novo mundo sem perceber imediatamente o que mudou. Não há um instante claro de transição, apenas a sensação de que algo pesado foi retirado do fundo do peito. As lembranças permanecem, mas não se sobrepõem mais, de forma dolorosa. O passado deixa de empurrar versões alternativas para a consciência. O presente passa a ser suficiente. Cloud sente essa mudança como estabilidade. Pela primeira vez, sua mente não tenta se reorganizar constantemente para manter uma identidade coerente. As memórias que permaneceram são aquelas que conseguiram coexistir. As outras não foram arrancadas, apenas deixadas para trás de forma natural, como caminhos que não precisaram mais ser sustentados. Ele ainda carrega cicatrizes, mas elas já não se abrem a cada lembrança. Tifa percebe isso sem precisar perguntar. Há uma tranquilidade discreta na forma como Cloud se move, como observa o mundo, como permanece em silêncio sem parecer perdido dentro. Não há declarações, nem promessas, apenas a sensação de que algo essencial finalmente encontrou seu lugar. Em outros pontos do planeta, mudanças semelhantes acontecem. Barret continua lutando pela preservação do mundo, mas agora sua luta não carrega a urgência desesperada de alguém que tenta salvar algo condenado
desde a origem. A esperança prática em seus gestos, não como ideal distante, mas como possibilidade concreta. O planeta responde melhor às tentativas de cuidado, não por gratidão, mas por equilíbrio restaurado. Red 13 sente o tempo fluir de maneira diferente, não mais como um ciclo truncado, mas como uma continuidade que se estende para além de uma única geração. A memória ancestral do planeta já não carrega o peso de mundos que nunca chegaram a se resolver. Há histórias encerradas, prontas para serem lembradas, sem dor constante. A Aerith sente sua ligação com a Lifestrion se transformar em algo mais suave. Ela ainda ouve o planeta, mas a voz já não pede contenção, apenas atenção. O papel que desempenhou como sustentáculo da fragmentação não é mais necessário. Ela permanece não como guardiã de um sistema quebrado, mas como alguém que testemunhou seu encerramento. Vincent percebe mudanças em sua própria existência. A sensação de estar preso entre estados enfraquece. Ele não se torna plenamente mortal, nem retorna completamente ao fluxo natural, mas sente que sua condição deixou de ser um erro persistente do sistema. Há espaço para continuidade, ainda que não perfeitamente definida. Yuffie sente o mundo menos instável. Seu impulso de movimento permanece, mas já não nasce de uma necessidade constante de escapar. O futuro parece menos escorregadio, menos propenso a desaparecer antes de se formar. Sid observa o céu e, pela primeira vez, sente que olhar para fora não significa fugir. O planeta abaixo não parece mais uma prisão improvisada, mas um lugar capaz de sustentar suas próprias escolhas. E em meio a tudo isso, Sephiroth permanece, não como presença dominante, nem como sombra ameaçadora. Sua consciência não se dissolve com a reunificação, mas se aquieta. Aquilo que o impulsionou, a necessidade de corrigir uma ruptura antiga, deixa de exigir ação constante. O mundo já não precisa ser empurrado para permanecer inteiro. Sephiroth observa o novo fluxo com atenção silenciosa. Ele sente que sua ligação com Jenova, antes tão definidora, enfraquece à medida que o planeta reorganiza aquilo que estava disperso. Jenova não desaparece completamente, mas perde a capacidade de distorcer o sistema como antes. Sem fragmentação para explorar, sua influência se torna limitada, contida não por força externa, mas por falta de fissuras. Há um momento em que Sephiroth compreende que seu papel chegou ao fim, não como sacrifício, nem como punição, mas como conclusão natural. Ele não precisa governar, nem se retirar completamente. Ele apenas deixa de interferir. O planeta não o rejeita. Também não o acolhe como herói. Ele é reconhecido como parte da história, uma consciência que atravessou o limite entre mundos e retornou quando já não era necessária. Sua presença se torna mais difusa, integrada ao silêncio amplo que agora sustenta o mundo. O novo mundo segue em frente. Não livre de dor, não livre de escolhas difíceis, mas livre da exaustão constante de sustentar realidades incompletas. A vida retorna a Lifestrion e dela surge novamente, sem carregar o peso de versões que nunca chegaram a existir por inteiro. E assim, sem celebrações grandiosas ou finais definitivos, a história encontra seu repouso. Não como resposta absoluta, mas como aceitação tranquila de que aquilo que foi quebrado precisou ser reunido. Não para apagar o passado, mas para permitir que o futuro pudesse, enfim, existir como algo contínuo. O mundo não desperta para a reunificação como quem acorda de um sonho, mas como quem retorna, lentamente, de um cansaço profundo. Não há um instante preciso que possa ser apontado como o começo absoluto desse novo estado. Apenas uma sucessão de manhãs em que o ar parece um pouco mais leve, em que o silêncio não carrega mais a tensão de algo prestes a ruir. O planeta segue existindo, mas agora sem a sensação constante de estar se segurando para não se partir outra vez. A Lifestrion encontra um ritmo que não exige correção contínua. Ela flui como algo que não precisa mais ser contido nem dividido artificialmente. As memórias que circulam por ela já não colidem com a mesma violência silenciosa de antes. O que retorna encontra espaço. O que nasce não carrega ecos excessivos de vidas
alternativas. A continuidade, ainda imperfeita, mas possível. As pessoas vivem seus dias sem perceber conscientemente que atravessaram algo irreversível. A maioria não se lembra dos mundos que deixaram de existir, nem das versões de si mesmas que nunca chegaram a se consolidar. Ainda assim, algo mudou na forma como sentem o tempo. O futuro já não parece um corredor estreito que se fecha à frente. Há incerteza, mas ela não é sufocante. É apenas parte da vida. Cloud caminha por lugares conhecidos e sente que eles finalmente pertencem àquele único mundo. Não há mais a impressão constante de sobreposição, de estar ocupando um espaço que também pertence a outras versões de si mesmo. Ele ainda carrega dúvidas, ainda sente medo e culpa, mas essas emoções já não vêm acompanhadas de vozes que não são suas. O silêncio em sua mente não é vazio, é estável. Tifa observa isso nos gestos simples, na maneira como Cloud se detém diante de paisagens comuns, sem parecer deslocado, como se finalmente estivesse presente por inteiro em cada instante. Não há necessidade de palavras para reconhecer essa mudança. A proximidade entre eles não se define por promessas, mas por permanência. Algo raro em um mundo que, por tanto tempo, foi feito de fragmentos. Barrett continua atento ao planeta, mas agora sua vigilância não nasce apenas do medo da perda. Ele percebe que o mundo responde melhor quando é cuidado. Não porque foi salvo de forma definitiva, mas porque deixou de lutar contra sua própria estrutura. O planeta não é mais um organismo à beira do colapso constante. Ele ainda pode ser ferido, mas também pode se regenerar sem precisar se dividir novamente. Red 13 sente a memória do planeta se reorganizar. Histórias antigas encontram encerramento. Ciclos que antes pareciam truncados, agora se estendem de maneira mais natural. Para alguém que observa o tempo de forma mais ampla, essa mudança é profunda. O planeta voltou a ter fôlego para pensar em eras, não apenas em sobrevivência imediata. A Aerith sente sua ligação com a Lifestrion como algo mais íntimo e menos urgente. Ela ainda escuta o planeta, mas a voz não pede mais sacrifício constante. Não há mais a necessidade de manter mundos afastados, de reforçar fronteiras que só existiam para conter o inevitável. O que permanece é uma escuta tranquila, quase contemplativa, como alguém que acompanha o crescimento de algo que finalmente encontrou solo firme. Vincent percebe que sua própria condição deixa de ser uma afronta permanente às leis naturais. Ele não se torna comum, nem plenamente integrado, mas sente que deixou de ser um erro ativo do sistema. Há espaço para que ele exista, sem ser constantemente lembrado de que não deveria estar ali. Esse alívio silencioso é mais significativo do que qualquer redenção explícita. Yuffie continua, inquieta, curiosa, impulsiva, mas sua energia já não nasce da instabilidade do mundo. Ela se move porque quer, não porque precisa fugir de algo que está prestes a desaparecer. O futuro não parece mais um recurso escasso. Há tempo para errar, para aprender, para insistir. Cid observa o céu e entende que o desejo de ir além não precisa mais carregar frustração. O planeta abaixo já não é um sistema improvisado, sustentado por remendos antigos. Ele pode ser deixado para trás um dia, talvez, mas não porque está condenado, apenas porque a exploração faz parte do que significa existir. E em meio a tudo isso, Sephiroth permanece como presença quase imperceptível. Ele não se impõe ao mundo reunificado, não guia, não observa com vigilância constante. Sua consciência se ajusta ao novo fluxo, agora sem a urgência que o moveu por tanto tempo. Aquilo que o definia, a necessidade de corrigir uma fratura impossível de ignorar, já não exige ação. O planeta não está mais se desfazendo em silêncio. Sephiroth sente sua ligação com Jenova perder centralidade, sem fragmentação para explorar, sem mundos isolados onde sua influência pudesse se infiltrar com facilidade. Jenova torna-se algo contido pela própria estrutura restaurada do planeta. Ela não desaparece completamente, mas deixa de ser força dominante. O medo antigo que justificou a fragmentação perde sentido em um mundo que já não precisa se dividir para sobreviver.
Há um instante difícil de situar no tempo, em que Sephiroth compreende que pode deixar de existir como consciência separada, sem que isso represente perda ou punição. Não há necessidade de um gesto final, nem de um sacrifício visível. Sua presença simplesmente se torna menos definida, menos necessária, como uma tensão que se dissipa quando deixa de haver algo a ser sustentado. Ele não é absorvido de forma abrupta. Não é apagado. Sua consciência se dilui no fluxo amplo do planeta, não como submissão, mas como integração. Aquilo que foi excessivamente singular retorna ao todo quando já não precisa mais permanecer isolado. O planeta sente essa dissolução, não como vitória, mas como equilíbrio restaurado. Uma força que agiu contra a sua própria negação deixa de ser necessária quando a negação chega ao fim. Não há julgamento, apenas continuidade. O mundo segue. Crianças nascem sem carregar ecos excessivos de realidades descartadas. Histórias se formam sem a sensação constante de repetição forçada. Há erros, perdas, tragédias, mas elas pertencem a um único curso de existência. Não há variações infinitas que nunca chegam a se resolver. A Life-Stream flui como algo vivo e íntegro, não mais como um depósito sobrecarregado de memórias incompatíveis. O planeta respira, sem precisar se dividir. Ele ainda pode sofrer, ainda pode errar, mas agora o faz como um todo, não como uma soma de fragmentos exaustos. E assim, sem declarações finais, sem respostas absolutas, a história encontra seu encerramento. Não como a vitória de um herói, nem como a queda de um vilão, mas como o fim de uma decisão antiga, que já não podia mais ser sustentada. O planeta foi quebrado para sobreviver. Foi reunido para continuar existindo. E nesse novo silêncio, mais amplo e menos pesado, o mundo segue adiante, carregando suas cicatrizes não como falhas, mas como lembranças de que às vezes, para realmente continuar, é preciso deixar de se dividir contra a própria natureza.